Olá, galera. Vamos dar início a mais uma aula nossa de revisão para o Enem e Físico-Química. Meninos, observem aqui que nós temos uma tabela nutricional. Essa tabela nutricional vai te dar alguns dados a respeito, por exemplo, do valor energético, carboidrato, proteína, gorduras e de outros compostos que tem no açaí com banana. Deve ter uma marca, e no açaí com banana nós vamos ter mais ou menos aqui um valor energético de 55 quilocal ou 233 kJ, ou seja, 3% do valor diário necessário para uma pessoa adulta. O que é esse valor diário? Na realidade, em média, são 2.500, um adulto, 2.500 a 3.000 calorias. Esse valor é o necessário para que nós possamos fazer nossas atividades, nossas reações, as reações bioquímicas que ocorrem no nosso organismo. Eu posso ingerir mais, aí é outra situação. Então, nós sabemos que hoje as pessoas estão muito devem também se preocupar muito com o tipo de alimento que você está ingerindo, o teor calórico desse alimento, a qualidade deles, tem mais carboidrato, mais proteínas, menos proteínas. Isso tudo está relacionado, lógico, com a nossa dieta alimentar. E pelo açaí com banana aqui, estou vendo, tem pessoas, eu não vou ingerir porque tem muita caloria, eu não vou ingerir, eu preciso ingerir porque eu pratiquei muita atividade física, então acabei de sair da academia, é bom açaí com banana. Ou seja, isso vai depender, lógico, da dieta alimentar de cada pessoa. E, por exemplo, nós temos em torno de 2.500, 3.000 calorias. Então, para você ter ideia, vamos pegar uma lâmpada de 100 watts, 100 watts, simplesmente ela ficar ligada durante 24 horas. É justamente a quantidade de energia que nós precisamos do dia. Então, é muita energia. Agora, eu preciso, tenho que ter cuidado, eu preciso ingerir os meus alimentos com o teor calórico, mas eu tenho que ver se eu realmente vou consumir uma parte dessa caloria. Lógico, uma parte que fica armazenada. E do outro lado, que vocês podem observar aqui, vocês veem, é uma bomba atômica, o início da bomba atômica, ou seja, muita energia concentrada e todas as suas consequências de uma ativação de uma bomba atômica. Então, gente, o que nós veremos hoje na aula? Eu sou o professor Edmilson Arruda e nós teremos a nossa aula hoje, termoquímica. Então, espero que no final dessa aula vocês possam me explicar, ou seja, saber compreender tudo sobre a parte introdutória de calor energético, entalpia, ou seja, uma reação termodinâmica, ou seja, termoquímica. Vamos lá. Termoquímica, o termo termoquímica vem na realidade também da termodinâmica, não é isso? Termodinâmica lá da física, que diz que, ou seja, termo calor dinâmico, ou seja, movimento. Então, ou seja, um corpo, quando entra em movimento, ou seja, o movimento ele tem a geração de energia, ou seja, aquece. Então, eu posso ver isso com um corpo, um móvel, tudo. E em um átomo, professor Edmilson, eu posso ver isso num átomo, numa molécula? É muito difícil, porque eu não posso ver, vou calcular a distância, o movimento. Então, ou seja, como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar em cima das reações químicas, como essas reações ocorrem no organismo, ou seja, numa determinada matéria, ou seja, as transformações químicas. Esse fenômeno químico, que quando a gente procura estudar essas variações de energia das reações químicas, nós estaremos estudando termoquímica. E quando fala termoquímica, eu preciso calcular essa quantidade de calor, de energia que é gerado, ou que é liberado ou consumido, que nós chamamos de entalpia. Então, entalpia é o total de energia liberada ou absorvida de uma determinada reação. Lembrando que, quando eu falo entalpia, é o total de energia, ou seja, o que me interessa é a energia que ele tinha antes de ocorrer o processo, ou seja, a reação, e tem o término da reação. Então, vou me preocupar com o início e o fim de uma reação química, certo? E para ver como é que eu vou saber esta quantidade, a gente utiliza muito a calorimetria, ou seja, lá na física nós aprendemos também,
que é o estudo e a medição das quantidades de calor liberado ou absorvida por uma determinada matéria. Como isso, né? Vocês vão lembrar dessa formulazinha aqui, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa de uma determinada substância, né? E C é o calor específico, não está falando calor específico. Então, cada matéria possui seu calor específico. Ou seja, em se tratando da água padronizada como o calor específico igual a 1, ou seja, se eu pegar 1 grama de água, eu posso colocar uma temperatura dentro de um calorímetro. Então, o que é um calorímetro aqui? Ó, colocar 1 grama dessa água e elevar a temperatura de 14,5 a 15,5. Então, eu vou obter justamente uma caloria por grama vezes grau Celsius. Então, essa é a unidade de calor específico. E ΔT, o nome já está falando, delta indica variação. Essa variação, lembra, sempre variação está preocupada em quê? Vai ser em final menos a inicial. Então, ou seja, eu coloco uma determinada massa, eu vou observar a variação de temperatura, ou seja, como estava no início da reação e como está no final da reação. Então, lógico que é o calorímetro, e hoje existem alguns calorímetros mais modernos, né? São acoplados diretamente a um supercomputador. Então, eu posso até fazer, por exemplo, uma análise de substância. Então, eu determinei essa substância, eu coloco no calorímetro e faço a alteração de temperatura, controlo, lógico, um ambiente totalmente controlado, e a partir daí eu chego a um calor específico. Opa, cheguei a um calor específico, eu posso até também estabelecer uma análise. Então é substância tal, mesmo que eu não saiba. Então, gente, é isso que nós vamos estudar hoje. Entalpia, ou seja, a parte inicial da termoquímica, os conceitos e algumas aplicações de caloria. Então, lembre-se bem dessa fórmula, coloque bem essa fórmula na mente de vocês, Q é igual a MC ΔT. Ah, professor, não quero, professor Admilson, não quero memorizar a fórmula. É bom. Por quê? Lógico, boa parte dos cálculos a gente pode fazer, por exemplo, com regra de 3 simples ou regra de 3 composta. Mas o que é que eu faço, né? Quando eu tenho fórmula, imagine no Enem, vocês têm muitas questões e pouco tempo. Então, se eu tenho a fórmula já na mente, então facilita, ou seja, você ganha tempo. E isso já te dá os resultados de imediato, ou seja, você passa na frente de algumas pessoas. É isso? Então, gente, para eu estudar entalpia, o calor absorvido ou liberado de uma determinada reação química, eu tenho que observar o que eu estou estudando. O que eu estou estudando? Nós chamamos de sistema, o sistema na qual eu vou estudar. É a parte do universo na qual estamos interessados. Então, eu preciso delimitar a área de estudo. Então, essa área de estudo será o meu sistema. E esse sistema, gente, ele pode ser aberto, fechado ou isolado. Ele sendo aberto, ou seja, há troca de energia e matéria, ou seja, o ambiente vai entrar ou sair, isso depende, matéria e energia. Já o fechado, troca de energia, nesse caso a matéria não entra. E o isolado, nenhum dos dois, ou seja, não há troca de energia e nem de matéria, nem entra nem sai, certo? E o que está fora nós chamamos de vizinhança, ou seja, o resto do universo. Então eu isolei. Vamos imaginar você dentro de um quarto, não é isso? Então, você tem as paredes, o teu sistema é o quarto, as paredes, já falei a parede do teu sistema, e fora do quarto é o universo. Para ficar melhor entendido, temos aqui, né? Olha uma panela aqui, essa figura mostra uma panela aberta, ou seja, um sistema aberto, a troca de energia, ou seja, a troca de energia. Olha a matéria aqui, ó. E matéria também, matéria saindo. Já o fechado, ou seja, a panela tampada, não há entrada, não há troca de matéria, mas sim de energia, né? E aqui nós temos um sistema isolado. Esse sistema isolado, né, você pode pagar a garrafa bem, né, uma excelente garrafa, ela não vai permitir, não é para permitir a troca de energia e nem de matéria. Então, esses são os 3 tipos de sistema, certo? Lógico, se eu estiver analisando a quantidade de calor, um isolado é melhor porque não terá influência externas. Então, gente,
Para verificarmos isso, nós temos que basear todas as nossas reações que liberam ou absorvem calor, não é? As transformações estão relacionadas no famoso princípio zero da termodinâmica. O que é isso? Né? O princípio zero da termodinâmica diz que a tendência é atingir o equilíbrio, ou seja, vamos um exemplo bem prático. Se eu tenho um corpo aqui com 15 graus e o outro com 25 graus, se eu aproximo, eles vão atingir um equilíbrio, ou seja, vão chegar a uma temperatura mediana dos dois, ou seja, a região que está com maior quantidade de energia, maior quantidade de calor, irá passar o fluxo, será do mais quente para o mais frio, até atingirmos o equilíbrio zero, ou seja, não é temperatura zero, sim o equilíbrio térmico. Vamos ver uma coisa bem prática aí que todos nós já conhecemos. Né? Nós temos aqui, essa figura mostra as transformações físicas. A gente tem um sólido, líquido e gasoso, os três estados básicos da matéria. Vocês observam que na estrutura de um sólido, né, as partículas, melhor, as moléculas estão muito próximas. Né? As partículas estão muito próximas. Né? Ou seja, por quê? Porque existe uma força de atração muito intensa nelas que façam que não se distanciem. Já no líquido, você observa que essa força já diminui. E no gasoso ainda é menor ainda, ou seja, muito mais fraca do que no líquido e, consequentemente, do que no sólido. Por que isso? Você observa que no sólido ele vai absorver calor, ou seja, ele absorve calor. Ou seja, vamos imaginar um cubo de gelo. Você tirou lá do congelador, coloca aqui em cima, temperatura ambiente de 25 graus Celsius, é isso? Vamos imaginar, na realidade está mais, hoje está quente, uns 32 graus ou mais. Então, o que ocorre? Quando coloca uma temperatura baseada pela CNTP, as condições normais de temperatura, vamos lá, uma TM, temperatura de 25 graus Celsius, você diz que esse gelo ele começa a derreter, ou seja, passa pelo estado que nós chamamos de fusão. Então, esse é o estado de fusão do gelo, se tornando líquido. Então, ou seja, ele absorveu energia e as partículas, as moléculas começam a ter se deslocarem, ou seja, começa a ter um movimento maior, né? Ou seja, dentro da sua estrutura. Ele absorve mais calor, então observa aqui, a cinética dela aumenta, o movimento delas aumenta. Né? Então, ou seja, à medida que ele passa do sólido para o líquido, absorve calor, líquido para o gasoso absorve mais ainda. Então, um cubinho de gelo lá que você colocou, não é isso? Você colocou fora, ele começa a derreter. Professor Edmilson, vai já chegar a vaporização aqui, do líquido para o gasoso? Vai, sim, professor, mas eu li que é 100 graus Celsius. Epa. Temos 3 tipos de vaporização, não é isso? Eu tenho a vaporização é dividida em 3 tipos. Né? Evaporação, que eu vou estar com a temperatura, ou seja, a água vai evaporar com a temperatura abaixo de 100 graus Celsius. Se estiver a 100 graus Celsius, ou seja, nesse caso, né, você colocou lá no fogo tudo, aumentou a temperatura, ela vai justamente ebulir, entrar em ebulição aos 100 graus Celsius. Mas existe um outro tipo, a calefação. O que é isso? Né? Eu estou na chapa quente, por exemplo, a temperatura de 300, 400 graus ou mais, 700 graus, coloco uma pequena quantidade de água. Quando você colocar a pequena quantidade de água, bruscamente ela entra no estado de vaporização. Então, ou seja, a evaporação, a ebulição e a calefação. Nós estamos falando em geral, vaporização. Então, professor, coloquei o gelo lá, ele se tornou líquido e de tarde eu fui lá, não tinha água. Então, entrou o processo de evaporação. Nós não chegamos a 100 graus. Mas, professor Edmilson, eu simplesmente estava lá em casa fazendo o teste, a água não ferveu a 100 graus Celsius, como o senhor falou. Né? Pois é, o que acontece? Todas essas nossas análises que estão feitas aqui, é como se a água estivesse água destilada, ou seja, água isenta de sais. Então, a água que você recebe, a água que já foi tratada, já naturalmente já tem sais e ainda foi adicionado mais para fazer o tratamento dela. Ou seja, não vai ebulir aos 100 graus Celsius. Isso depende também de outros fatores, né? Por exemplo, pressão. Né? Geralmente a gente trabalha aqui com a pressão de 1 atm, mas se eu tiver, por exemplo, no Equador, ou seja, grandes altitudes, então a pressão muda. Então, se eu tiver, estou
Aqui em São Luís, o nível do mar. Então, aqui em São Luís, o nível do mar, a pressão é 1 atm, mas à medida que você passa para uma região mais alta, ou seja, de grandes altitudes, essa pressão vai diminuindo, a pressão do ar sobre uma determinada área, certo? Então, vamos lá. Então, essa água evaporou antes, né? Que é bom, antes dos 100 graus Celsius. Eu posso ter o inverso, condensação, ou seja, nesse caso, ela tinha aquela energia, ela precisa perder essa energia, ou seja, ela vai liberar calor. Ou seja, libera calor, então diminui o movimento das moléculas. Libera mais calor, chega o sólido, ou seja, diminuiu mais ainda. Veja bem, sólido para líquido e sólido, líquido e gasoso absorve calor. O inverso, libera calor, certo? Então, em cima disso, nós podemos dar início mesmo à famosa entalpia mesmo, né? Então, gente, quando eu falo em uma alteração, ou seja, de estado sólido líquido, ou quando eu tenho duas substâncias que reagem, então eu preciso, digamos, montar a minha que nós chamamos de reações químicas. A reação química, na realidade, ela explica um fenômeno químico. Então, em uma reação termoquímica, ela vai justamente explicar a reação química colocando se ela liberou ou absorveu calor, certo? Quando naquele caso lá nós vimos, né, quando a reação ela libera calor, é um processo exotérmico, ou seja, quando envolve liberação de calor, ela é exotérmica. Quando a reação absorve calor, ela é endotérmica. Veja bem aqui, melhor, nessa figura. Então, tenho aqui, eu tenho um sistema, aquilo que eu falei, um sistema, uma área que eu estou estudando, e eu tenho a vizinhança, o universo, o resto está fora dela, né? Então, observe aqui a figura que o calor está saindo do sistema para a vizinhança. É saindo, ou seja, lá é exotérmico, é um processo exotérmico. O que quer dizer? Exo, fora, fora para, fora de. Então, ou seja, está saindo do sistema, fora do sistema. Isso, então, é uma reação exotérmica. No outro caso aqui, observe que o calor está entrando no sistema. Se o calor está entrando no sistema, naturalmente a temperatura aqui é menor. Não é isso? Então, é para atingir o equilíbrio, né? Equilíbrio dos corpos. Né? Então, nesse caso, está para dentro, do grego dentro de, para dentro de. Né? Então, ou seja, é um processo endotérmico. É interessante, vai ficar melhor aqui no gráfico para vocês verem, que entalpia é um total de energia liberada ou absorvida. Mas eu vou mostrar aqui absorvida e uma reação. Então, temos aqui a seguinte reação. Nitrogênio gasoso reage com oxigênio gasoso produzindo... Opa, professor, vamos ler correto. Né? Vamos ler corretamente a equação química. 1 mol, professor, não estou vendo, então subtende que é 1, não tem número. 1 mol de nitrogênio gasoso reage com 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de monóxido de nitrogênio, né? Gasoso também. Então, essa é a leitura correta de uma equação química. Agora, só que falta fazer alguns detalhes, que a gente ainda iremos aprender. Pelo gráfico, lá se vem gráfico, professor. Sim, o gráfico indica muita coisa, tem muitas questões que caem gráfico, ou seja, poucas. Eles te dão praticamente as questões do Enem, geralmente num gráfico, vão te dar poucos dados e vão colocar um gráfico lá. Quando colocam um gráfico, então esses gráficos geralmente vão acompanhar de poucos dados. Olha aqui, observe bem que eu tenho o gráfico XY, né? Ou seja, o eixo Y, eixo das ordenadas, e o X, eixo das abscissas. Observe que eu sei que os reagentes é o nitrogênio e o oxigênio gasoso, né? E o produto monóxido de nitrogênio. Então, pelo que vocês estão observando, à medida que eu estou subindo, está aumentando a minha energia. Então, veja bem, à medida que eu estou subindo, está aumentando a minha energia. E à medida que eu caminho no eixo X, é o caminho da reação, ou seja, a reação está processando. Então, eu coloquei o nitrogênio gasoso mais o oxigênio gasoso. Então, no início. E depois, eles começam a interagir. Então, essa interação nós chamamos aqui de caminho da reação. E como vocês podem observar, eu tenho energia dos reagentes, a entalpia de reagente, energia como queiram falar, e a energia dos produtos.
Observem aqui que os reagentes estão lá embaixo, enquanto que o produto lá em cima. Quer dizer que, então, os reagentes tinham pouca energia e o final, os produtos agora têm mais, quer dizer que houve uma absorção de energia. Então, essa absorção de energia, ou seja, nós chamamos que é um processo absorveu, ou seja, entrou, né? É um processo o quê? Endotérmico, não é isso? E o outro caso, nós temos, por exemplo, grafite, carbono na forma de grafite. Um mol de carbono de grafite reage com um mol de oxigênio gasoso, produzindo gás carbônico, um mol de gás carbônico gasoso. E observe aqui, ó, mesma coisa, eixo Y, eixo X. Também, desculpa, energia, você observa que nós temos o aumento da energia e à medida que passa aqui, nós temos o caminho da reação. Quando você observa aqui, no começo da reação, ou seja, nos reagentes, ele já está com a energia lá em cima, ó, energia lá em cima, enquanto que o produto caiu. O que quer dizer isso? Que ela liberou, perdeu, tinha mais no reagente, tem menos nos produtos. Então, quer dizer que liberou. Quando libera, é uma reação exotérmica. O que é que você pode concluir nos dois gráficos? Quando a reação é endotérmica, a setinha para cima. Quando a reação é exotérmica, a setinha para baixo. Não é isso? Então, lembra, quando a reação é endotérmica, os reagentes estão endotérmicos, os reagentes estão lá embaixo. Quando a reação é exotérmica, os reagentes já estão com muita energia. Imagine, se eu tenho pouca energia, né? Se no final eu tenho mais, quer dizer que eu recebi. Né? Entrou. Né? Se no início eu tenho muita energia e agora eu tenho menos, quer dizer que no final eu liberei energia. Então, aqui é um gráfico de uma reação endotérmica, aqui é um gráfico de uma reação exotérmica. Ok? Continuemos. Vamos ver, vamos pegar uma questãozinha aqui, vamos começar as nossas questões para ver se a gente realmente entendeu essa parte inicial de entalpia. Vamos lá. Eu tenho, né, a primeira questão me diz que quando uma criança está febril, é prática comum passar no corpo dela um algodão umedecido em álcool. Esse procedimento funciona por quê? Certo? Ou seja, vamos lá. Quando a criança está febril, ou seja, quando é que eu estou com febre, quando minha temperatura passou dos 36, até 36,5, eu posso considerar. Acima disso, eu já considero que a pessoa está com febre. Então, ou seja, nossa temperatura interna geralmente não altera. Para ela alterar, porque eu estou com algum sintoma, né? Ou seja, algum problema de saúde. Então, houve alteração. Então, minha temperatura é 36. 37, estou com febre, 38, que geralmente ocorre. Hipotermia, aí é a temperatura baixa. Aí é um caso até mais complicado. Então, vamos lá. Se a criança está com febre, aí a pessoa coloca lá um algodão umedecido com álcool. O que é que supõe-se para quê? Vamos lá, vamos ver as nossas alternativas. A letra A diz o álcool atua como antisséptico. Principalmente nesse período de pandemia, né? Ocorre o uso, né? As pessoas estão usando com mais frequência, e é bom que use mesmo, principalmente o álcool 70, né? O álcool etílico 70, né? 70%. Né? Então é muito, então ele é um antisséptico. Então, professor, não vou nem ler as questões, vou marcar. Preste atenção à pergunta, o que é que tem a ver, né? Ele está falando a respeito da febre. Então, a pessoa está com febre, vou botar antisséptico. Né? Deixa lá para lá essa daqui. Letra B. Ao evaporar, o álcool diminui a temperatura. Ao evaporar, o álcool diminui a temperatura. Não é isso? O álcool diminui a temperatura. Da temperatura do corpo, será? Talvez. Vamos lá, deixa aqui. Deixa aqui stand-by. Pode ser. C. Para evaporar, o álcool precisa de energia. A gente olhou agora, né? Quando a substância muda sólido, gasoso, lembra anteriormente, ele vai absorvendo energia, né? Ou seja, para evaporar, o álcool precisa de energia. Sim, está correto. Opa, pode ser. Então, deixa aqui. D. Ao evaporar, o álcool aumenta a temperatura.
Ao evaporar, o álcool aumenta a temperatura do álcool. Sim, né? Faz sentido, né? Ela absorve energia, tudo. Então, essas que estão muito parecidas essas duas, né? Vamos deixar aí. A letra E, a reação do álcool com a pele é exotérmica. Né? A reação do álcool com a pele é exotérmica, ou seja, a reação com o álcool liberou calor. É isso? O que é que acontece? Eu estou quente, eu estou liberando já calor, estou com alta temperatura, né? Eu simplesmente coloco álcool com o intuito para diminuir a temperatura do meu corpo. O intuito é esse, para diminuir a temperatura do meu corpo. Então tudo indica que a nossa resposta tem a ver com a temperatura. Então, o álcool com a pele é uma reação exotérmica, ou seja, o próprio álcool ele vai absorver. Na realidade, o que acontece? Quando o álcool, para evaporar, você coloca na pele. Para ele evaporar, ele vai absorver calor. Esse calor ele vai absorver de quem está em contato com ele, no caso, a pele. Então, ou seja, ele, na realidade, a reação é endotérmica. Então, a letra E sai, a letra A sai. Ao evaporar, o álcool diminui a temperatura. Opa, pode ser. Para evaporar, o álcool precisa de energia. Sim, precisa de energia. Mas o que me interessa? Lembra? Eu disse, a minha resposta tem a ver com a diminuição da temperatura. Ou seja, ao evaporar, o intuito de colocar o algodão umedecido é diminuir a temperatura. Então, ao evaporar, o álcool diminui a temperatura do corpo. Ótimo, isso é a resposta. A resposta é letra B. Professor, mas como assim? Não é? Como assim? Quando você coloca o álcool para a temperatura ambiente, como sua temperatura está mais alta, ou seja, ele vai evaporar de qualquer maneira, mas só que ele vai evaporar mais rápido, porque ele absorveu a energia do teu corpo. Então, isso vai diminuir a temperatura. O nosso intuito é para que o álcool diminua a temperatura. Então, você tem que ver o contexto da sua pergunta para chegar à sua resposta, que hoje é comum. Então, coloco muitas questões, muitas respostas, muitas alternativas muito parecidas. Próxima questão. Na próxima questão, gente, nós vamos ver aqui, nós temos, vem de cálculozinho, vamos ver um cálculo. Essa aqui é dissertativa, né? Vamos ver um cálculozinho só para lembrar aí, para usar algumas fórmulas. Uma amostra de 500 gramas de água, que está na temperatura inicial de 27 graus Celsius, é aquecida e sua temperatura é elevada para 48,8 graus Celsius. Olha, estava no início 27 e agora no final está 48,8. Qual é a quantidade de calor produzida nesse processo? Se eu lembro daquela formulazinha básica Q igual mc delta T, pronto, resolvi a questão. Primeiramente, sempre ler a questão, reler a questão, né? E tirar os dados da questão. O que é que nós temos aí que foi dado no enunciado? Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Temperatura final, 48,8 graus Celsius. A massa, 500 gramas, né? 500 gramas. E o calor específico, 1 cal por grama e graus Celsius. Certo? Então, vamos para o cálculo. Então, seja, eu lembro da fórmula. Professor, que bom, eu lembrei da fórmula bem na hora do Enem. Q é igual mc delta T. Então, joga na fórmula. Joguei na forma simples. Bem simples mesmo aqui, ó. Só, né? Bem muito fácil essa questão, né? Então, Q é igual mc delta T, que massa 500 vezes calor específico 1, variação de temperatura. Variação de temperatura, ou seja, delta, ele vai lembrar que é o final menos o inicial. Então, ou seja, deu 21,8. Então, quantidade de calor vai ser 500 vezes 21,8. Quantidade de calor equivale a 10.900. Professor, 10.000, aí eu transformei e botei para quilojoule. Professor, mas me lembro que lá no início você falou em calorias e aqui você está me dando quilojoule. Sim, um detalhe, gente. A unidade padrão de calor é o joule. E lembre bem disso. A unidade padrão de calor é o joule, né? Ah, professor, mas por que se utiliza muito caloria? Sim, tem um calor específico lá, caloria. Aí eu preciso fazer uma transformação, né? 1 cal equivale a 4,18 joules. Ou simplesmente 1 cal equivale a 4,2. Facilitar os cálculos, né? Vai se aproximar. 4,18, 4,2. Então,
Se ele não te pediu, ou seja, não especificou, então vai ser em joule, porque é a unidade específica da quantidade de calor. Ok? Não foi simples essa questão? Vamos para a próxima. Dessa parte introdutória é muito mais teórico do que cálculo, né? Olha essa questão aqui. Que então são apenas os conceitos exotérmico e endotérmico, né? Em 1962, um jingle da vinheta musical criada por Heitor Carillo fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrada por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia na sua porta, personificando o frio. O fantasma era frio, né? Que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Olha, ele está dizendo que está errado. Vamos ver. Para solucionar essa incorreção, essas incorreções deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Então, ou seja, eu vou relacionar simplesmente, primeiramente, a porta, né? Relaciono primeiramente a porta e depois ao cobertor, certo? Qual a função dele, né? Então, lembra a situação, não é? Então, eu estou de casa e vem o fantasma. O fantasma seria o frio. Então, ou seja, o cidadão lá diz que vou fechar a porta e comprar as lãs e cobertores. Ou seja, em relacionado à porta e os cobertores, qual é a função? Letra A. Aquecer a casa e os corpos. Você botou a porta para aquecer a casa. Analise bem. Letra B. Evitar a entrada de frio na casa e nos corpos. Gente, evitar a entrada de frio na casa e nos corpos. O frio está entrando. É isso? É isso? Lembre que eu falei há pouco, tá? Falei há pouco que sempre da região que tem a temperatura maior, a tendência é passar para a temperatura menor. Então, ou seja, o calor que virá sair. Então, o frio não vai entrar. É isso? Então, já exclui, né? Já exclui essa aqui. Letra C. Minimizar a perda de calor pela casa. Ô, professor, você acabou de falar minimizar a perda de calor? Pode ser. Vamos deixar essa aqui, tá? Grande chance, né? Diminuir a entrada do frio. Já falei há pouco. Na casa é aquecer. Lembra? Não estão falando de diminuir a entrada. Então, isso aqui não é. Aí, o que é que você faz? Tem aquele coleguinha do lado lá que está fazendo a prova contigo. Na mesma tua sala, do teu lado aqui, ele tá só dando uma olhada na tua prova, que aí tu faz um X bem grande aqui, ó. Só de mal, só para quê? Para ele errar. Professor, para ele errar, por quê, professor? Porque é -1, ou seja, lembra, você estava numa seleção, ou seja, quanto mais você eliminar, melhor. Neste caso da prova, né? Lembre-se bem, é uma concorrência, é isso? Quem mandou ele pescar? Quem mandou ele tentar colar na tua prova, é isso? E na letra E, aquecer a casa. O que vai aquecer a casa é reduzir a perda de calor pelos corpos. Opa, aquecer a casa, né? Então, a função da porta é aquecer a casa? Não. Então, ou seja, a resposta mais correta que a gente observou é a letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. O que acontece, gente? Né? Lembra que eu disse? O calor flui da região mais quente para mais frio. Se lá fora está frio, o que vai acontecer? Minha casa dentro está quente. Então, ou seja, se eu não cuidar, o calor vai sair da casa e vai atingir o equilíbrio. Né? Vamos lá fora está menos 10 graus, aqui está 15, né? Está frio, mas, ou seja, a possibilidade, se eu não me cuidar, né? Por isso aí você utiliza alguns mecanismos justamente para minimizar a perda de calor, tanto pela casa quanto pelos corpos. Ok? Próxima questão. Na próxima questão, gente, nós iremos falar, né, bem simples a próxima questão. Considere o seguinte gráfico. De acordo com o gráfico ao lado, indique a opção que completa respectivamente as lacunas e frases a seguir. Tá?
A variação de temperatura. Ó, o gráfico, observe, nós já falamos sobre isso. Ó, aumento da temperatura da entalpia, caminho. Reagente lá em cima, embaixo produto. Ou seja, é um processo, ou seja, ela tinha muita energia, agora tem menos. Perdeu, um processo exotérmico. Um detalhe, gente, quando o processo é exotérmico, a entalpia é negativa. Quando o processo está indo, a entalpia é positiva. Então, como vocês podem ver aqui, né, como é exotérmico, então de cara já elimina A e B, ficando C, D e E. Ou seja, entalpia é a reação, é porque se processa, então a entalpia é negativa. A reação, nós já sabemos que é exotérmica, então já sai a letra C. Houve a liberação ou absorveu calor? Liberou, né? Então, seja a resposta correta seria a letra D. Então, 5. Lembra? É a setinha para baixo, ok? Próxima questão. Quinta, considere uma amostra de mercúrio sofrendo as seguintes transformações. Ó, tu tem um sólido, líquido, gasoso. Opa, aqui é um Lzinho. Foi um errozinho aqui. Sólido, líquido, gasoso. Então, o mercúrio está sólido, ele absorve calor e vai para líquido, absorve calor e vai para o gasoso. Libera calor, lembra, semelhante àquele que eu coloquei, sólido, líquido e gasoso. Então, o que ele diz? A variação de entalpia é negativa nas transformações, ou seja, ele absorve na ida, quando ele está voltando, está liberando, ou seja, libera calor em 1/4. A resposta correta, letra C. Então, viu, gente, como é fácil? Então, é muito fácil essa parte, principalmente essa parte inicial, os primeiros conceitos de entalpia. Então, gente, estamos encerrando a nossa aula aqui. Muito obrigado. Aqui tem o meu Instagram, @enem. Então, qualquer dúvida, mandem por lá que eu poderei responder. Então, gente, tchau, até a próxima.